Saudações, pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu estou aqui com ele, o meu amigo Gabriel Divan. E aí, Gabriel, como é que estão as coisas, meu amigo? A minor! Fortíssimo. Tamo bem, cara. Tamo naquele ritmo de volta às aulas, né? Só que, além da correria, tem outro desafio. Tem que enfrentar o calorão tendo que parecer apresentável. Porque eu, Felipe, entre outras coisas, a gente trabalha na frente de 30 pessoas nos olhando, o que são 60 olhos. Mais ou menos por aí, né? Suor, camisa grudando, aquela coisa. Sabe como é que é, né? Eu sei muito bem, foi pelo menos 30 pessoas, né? 30, eu fui generoso. Eu fui generoso, né? Foi bem gracioso, assim, nos teus números. A gente vai voltando à rotina, né? Temos que voltar e junto vem a sensação aquele do... Será que eu tô bem cheirosinho, né? Frente a todo mundo aqui. Só que, felizmente, Gabriel, nós estamos protegidos porque estamos com Tech T-shirts da Insider. Olha que delícia. Se tem uma coisa que eu sei, né? É isso aí, a Tech T-shirt não é só uma camisa, ela é feita pra gente que precisa enfrentar o calor e suor, mas quer se manter confortável e bem vestido o dia inteiro. É o chamado Coringa, daria pra dizer assim, né? Não o do filme ruim, o que resolve teus problemas, né, na cartada. Perfeitamente, né, cara? Porque elas têm aquele tecido tecnológico que faz o suor evaporar rapidinho. E sabe o que tem de melhor ainda? Mesmo quando o dia tá corrido, mesmo quando o dia tá quente, mesmo com todo aquele negócio, ele tem essa tecnologia anti-odor que mantém você fresquinho e sem aquele cheiro suspeito no fim do dia, Gabriel. Cheiro suspeito. Cara, é perfeito pra quem precisa ir pra uma reunião, pra pegar o busão, pra dar um rolê depois do trabalho, é bom demais. Abal, agora me fala, tem aquele desconto especial da Insider para quem é Inside Vira Casacas? Mas é claro que tem. Pessoal, usando o cupom Vira Casacas ou clicando direto aqui no nosso link, você já vai para o site da Insider com o cupom aplicado, vocês garantem um desconto para experimentar a Tech T-shirt, as outras coisas que tem lá e transformar a volta ao trabalho numa experiência confortável e estilosa. Acessa o nosso link. Então fica o recado aí, né? Bora trabalhar com confiança, sem calor e sem preocupação, porque, Felipe Abal, não é só uma camiseta, é Insider. Muito bem, meu amigo. Agora podemos ir para os nossos salves muito especiais aqui. O senhor tem algum salve aí guardado? Não, eu só tenho um disclaimer aqui, que assim, o nosso amigo Everson, ele acaba de perder o posto, é que nem aquele coisa do tênis, né, que vai mudando o ranking, né? Uhum. Ele acaba de perder o posto do grande choramingão, né, do salvos do Vira Casacas, porque ele ganha salve programa sim, programa não, e dizia que não ganhava nada, né? Eu queria dizer que a nova choramingona é a Beatriz Falcão, porque ela mesmo que lançou para nós, propositalmente, voluntariamente, aquela história de que ela ouve na hora de dormir e acaba dormindo, tal. E agora ela não gosta mais que fale isso, então a partir de agora ela quer ser reconhecida como a que ouve malhando e não a que ouve dormindo. Mas foi ela que lançou a lebre, né? Eu não tenho culpa nenhuma. Mas enfim, era só para deixar claro. Criou todo o mito em cima da própria pessoa e agora não quer mais. Criou, mas tudo bem, né? Então um beijo para ela e pro Everson, tá? Pronto, ninguém chora. Isso, já tá dado. E os dois malham, né? Os dois devem estar malhando nesse momento, né? Provavelmente. Eu tenho vários salves aqui anotados, Gabriel. A Gabriela Oliveira, né? Ela pediu um salve também. Ela diz: manda um salve para mim também. Vocês desbloquearam uma memória. Também conheci o Vira pelo finado Anticast. Pô, a galera tá a tempo aí, Gabriel. Cara, essa galera tá a tempo e me impressiona. Eu acho que o fenômeno que foi o Anticast, né? Uhum. Principalmente na sua última cruzada, né? Digamos assim. O podcast durou bastante, né? Mas nos últimos tempos ali, talvez 2 anos, né? Ele se voltou muito para a questão da política, mais do que qualquer outra coisa. Cara, reverbera até hoje. Com a distância, a gente consegue ver o tamanho, né, do que era aquilo lá. Então, muito obrigado, né? É um orgulho saber que vocês chegaram na gente há tanto tempo a partir de um lugar tão querido. E outro dia eu tava pensando, Gabriel, daqui a 2 anos a gente vai ter que fazer, sei lá, episódio comemorativo, lançar uma camiseta comemorativa, uma coisa. 10 anos. Forte, hein? Cara. Mas deixa pra daqui a pouco, cara. Por enquanto vamos se contentar com 8. Tá. Camisa do doutor, velho, né? Muito bom.
aqui também, ó. Oi, eu sou a Fernanda e queria pedir um salve pro meu marido Pedro e pras nossas gatinhas Suzy e Ravena. Vou postar a foto delas no Blue Sky para vocês verem nossas princesinhas. Que delícia, sempre o muito mínimo, bem-vindo, cara. Ô, Fernanda, obrigatório. Pelo amor de Deus, né? Não, isso aí não é só um pouquinho, né? Mas gatinhas estão exibidas, salve está dado, Pedro aí, todo mundo. Esse aqui eu fiquei curiosíssimo. Matheus Frolic disse o seguinte, ó. Oi, amigos do Vira. Queria mandar um salve para vocês, primeiramente. Salve, Matheus. E para minha namorada Mariana. Salve, Mariana. Temos uma bela história envolvendo o Vira e o artesão. Não necessariamente nesta ordem. Beijo para todos. Que história será essa, cara? Mas que é isso, cara? Que papo furado aí. Como é que lança assim essa morta e não conta o santo, não dá detalhes, não dá pistas? Ô, fofoquinha pela metade. Não, vamos fazer assim, ó. Dê pistas. E aí a gente vai elaborando aqui, né? Tipo aquelas coisas de metodologia lúdica, né? E tudo mais. Enfim, né? Enfim, mas se tá com o Vira e o artesão, eu sei dizer que tem bom gosto. O resto. Vira, artesão, namorada, tá tudo certo. É uma coisa meio cartesiana aqui, cara, né? Eu só tenho uma certeza, né? A partir dela eu vou construir todas as outras. Então a pessoa tem bom gosto, né? Tá tudo volta às aulas mesmo, aí, já pensando em metodologias, orientar, coisa assim, né? Muito bom. Cartesianismo, insider, isso aí tudo. O Fernando Binder mandou um alô, Felipe, alô, Gabriel, manda um salve para toda a comunidade de passarinheiros do Vira Casacas, esse pessoal massa que espera o fim de semana para acordar antes das 5 e ir pro mato atrás de passarinho. Eu perguntei para ele de você, era a galera do Metrópolis. Aquele negócio que a galera do Metrópolis vai atrás disso. A galera atrás de passarinho ali na... Não, eu tenho certeza que não. Aqueles lá são mau caráter. Porque eles ficam atrás do passarinho alheio, né? Pra ficar publicando. Coisa que ninguém tem nada a ver com isso, né? Tem pessoa que tá lá curtindo o passarinho. Eu acho que essa galera aqui é uma galera do bem, meu. É uma galera mais Aves do Brasil, tá ligado? Assim, sucesso de público e crítica, né? Eu fiquei fissurado no miudinho, cara. É um passarinho redondo. Ele é gordinho, ele parece uma bola de tênis amarela, assim. Então... E depois tem o canto. Miudinho. Não, e depois tem o canto dos passarinhos. Eu acho que é essa galera que ele tá falando. Então, se for esse caso, um abraço a ele. Se você ficar aí bisbilhotando os outros passarinhos aí, isso aqui deixa as pessoas ser felizes, meu, e sai daí, ó, amargura. Vai arrumar um emprego de verdade, assim. Num jornal de verdade. Vamos lá, A Isa Ferreira mandou um episódio concluído. Agora vou pedir um salve pros meninos, já que eu espero ouvir o próximo Vira no dia do meu 45º aniversário, com um pezinho na Europa e outro na Ásia. Coisa que a gente ainda pode fazer enquanto o Laranjão não espalha as asinhas dele pelo resto do mundo. Mas olha que delícia! Feliz aniversário, Isa. Que inveja, aqui, né? Pô, pezinho na Europa. Mas ela tá onde? No Estreito do Bósforo? Eu tô aqui, né? Ela tá jogando. Que invadir a Turquia? Ela tá enfrentando o Fenerbahçe? O que ela tá fazendo? Como é que ela tá com esses pezinhos aí, cara? A nossa convidada de hoje tá com um pezinho no Brasil e no Uruguai, inclusive geograficamente factível, né? Agora eu tô tentando entender isso aí, mas tudo bem. Isso aí, grande beijo e feliz aniversário, né? E por fim aqui o Gustavo Monteiro Tessler mandou uma mensagem pra gente lá no Instagram e pediu um salve pra ele e pra gatinha Sueli Helena, né, que veio também acompanhado de foto da Sueli ouvindo Vira Casacas. Não, assim, só uma coisa, ouvindo. Mas tem o Fröhlich, tem o Binder, tem o Tesla. O que é isso aqui? É o Círculo de Viena? Escola austríaca? Porra, que maluquice isso aí, né? Deu coincidência, galera. Claro que não, vocês estão ouvindo Vira Casaca, são gente boa, obviamente. Grande abraço para o senhor Tesla. Não é Tesla. Não, né? não. Ah, bom, ainda bem. Mas é isso aí, Gabriel Divan. Tem mais alguma coisa que você queria dizer para os nossos ouvintes nesse momento introdutório? Só dizer bem rapidinho, né, que na semana passada eu fiz uma postagem que fez sucesso, um monte de gente compartilhou e curtiu no Blue Sky, que foi a partir, né, do Escuta Ciência lá, né, justamente para que a gente possa valorizar coisa boa. E aí eu disse o mesmo que eu digo toda hora, né? É aquele streaming lá que tu pagou só pra ver uma série que tu não viu nem até a metade da segunda temporada. É aquela assinatura lá que você só reclama do jornal, mas continua pagando. É aquele outro serviço lá que tu assinou um dia porque automaticamente concordou com as normas e nunca mais apagou e nunca mais voltou atrás. Enquanto isso, projetos, portais, newsletters,
canais, podcasts, jornais, né? Tá cheio de gente boa aí precisando do seu apoio. Então, compartilha, faz a galera ficar sabendo e conhecendo coisas boas. Fala de coisas que são boas para mais gente conhecer. Não fala de coisas que são ruins para mais gente odiar junto com você, porque aí a coisa não anda para frente. E em segundo lugar, né, o Vira Casacas é um desses veículos que precisa da sua ajuda para manter as coisas em pé e para pagar quem trabalha para a gente, fazendo um trabalho de excelência, servidor e tudo mais. Nós não queremos ficar ricos, você não vai ver a gente andando de Porsche púrpura em Balneário Camboriú, você só vai ver isso aqui cada vez mais funcionando nos trinques. Então, orelo.cc ou apoia.se/viracasacas, R$5 mensais a gente já faz a festa. Quer doar mais? Ótimo, mas não precisa. 5 mensais aí é firmeza. Maravilha, Gabriel. E siga a gente nas redes, né? Acompanhe no Instagram, no YouTube, no Blue Sky, onde a gente estiver, transmita a palavra do Vira. Também é muito importante. Show! Agora, meu amigo, vamos um pouquinho mais para o sul. Vamos falar da terra daquele grande homem, um dos maiores que já pisaram neste planeta. Quem? Burrito Ortega. Ariel Ortega, claro, né? Eu não imaginei que fosse outra pessoa. Falou em jogador de futebol talentoso no meio de campo argentino, você pensa Ortega, claro, né? Evidentemente. Se você pensou em outra coisa, me desculpa, você não entende futebol. Vamos. Vamos. Fabrício Pontin! E aí, meu caro, como é que tá? Tudo certo, Baleto, Nomar, tudo certo. Estamos aqui no escritório, né, porque a gente tá sempre no escritório. E muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês, guris. Muito bom, Gabriel Divan! Tu viu que eu inverti Divan pra botar o Fabrício, em que hoje ele não é convidado, ele é pessoa normal, assim, que nem nós, homens pessoa normais. Pessoa normal, não é convidado, é pessoa normal, entendi. Homens inocentes. Eu também tô no escritório, eu queria dizer que eu vou mandar consertar o elevador lá porque deu problema. Eu peguei o elevador, desci e eu não esqueci de nada que eu fiz nessa merda aqui, né? Então eu acho que o sistema tá meio errado. Muito bom, muito legal. E me digam aí, gente, nós estamos com uma convidada hoje, estreando. Fabrício, a gente já havia falado em lives, dizendo assim, ó, tem que aparecer. Então, você pode fazer as honras, Fabrício Pontin. Um prazer finalmente estar recebendo aqui com a gente a professora, né, a nossa amiga, a Renata Dalsaus. Eu tenho que ver se eu falei certo sobre o sobrenome, depois ela me corrige. Tu falou totalmente errado, mano. Tu falou absolutamente errado, meu. Viu o que dá? Viu só? Quer dizer, estamos aqui, Fabrício. Isso aqui, meu. Eu não sabia sobrenome, porque pra mim é a Renata from Correio do Sul do Sul. Então, assim, eu pensei que era esse o sobrenome, tô surpreso. Renata do Jardim do Salso aqui chegou, não, tá. Do Jardim do Salso é bom aí, Divan. Não, mas é um prazer ter a Rê aqui com a gente hoje. Eu vou deixar a Renata se apresentar, né? E também, na realidade, também apresentar a pauta do programa de hoje, que eu acho que vai ser bem interessante, alvissareira, né? É uma pauta que sugere algumas coisas aí para o futuro que vem. Então, Rê, por favor, te apresenta para a gurizada. Então, o meu nome é Renata Dalsasso, e sim, mas é um nome que, apesar de ser ter aparência de simples, ele tem as suas trampitas no meio, sobretudo na hora de escrevê-lo. Eu sou professora de História, de Teoria da História, na verdade, do curso de História da Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul. Sou do campus Jaguarão, ou seja, eu dou aula na fronteira com o Uruguai. Sempre digo que eu literalmente corro até o Uruguai e volto, sempre que eu corro lá, né, pratico corrida matinal. E, enfim, e eu estudo, na verdade, apesar de historiadora, eu não sou uma historiadora, digamos assim, muito ortodoxa nas minhas formas de trabalhar e principalmente nos meus objetos, porque eu estudo a relação entre história e literatura, né, prosa de ficção. E já entrando um pouco no tema que a gente vai falar hoje, nos últimos anos eu sempre estudei história dos Estados Unidos, e eu acho meio inevitável, dada a conjuntura de hoje, que a gente fale também dos Estados Unidos, mas eu comecei a estudar literatura latino-americana recentemente, mas a literatura contemporânea latino-americana e, consequentemente, a literatura argentina. E faz um tempo já que eu vou e volto da Argentina rotineiramente. Então, inclusive, eu estou agora em Buenos Aires.
Então a gente vai conversar sobre este país peculiar e seus espelhamentos e não espelhamentos com o Brasil e suas formas de se relacionar com, no momento, os Estados Unidos. Suponho que era isso mais ou menos a pauta, né, para a qual fui interpelada. E é justamente por aí que eu queria começar contigo e também já me atravessando aqui na frente do Abal e do Divan, me colocando no papel de intermediário, porque para mim, e essa é uma questão que a gente conversa muito também pessoalmente quando a gente está falando de política, né? Acho que um bom ponto para começar é falando um pouco, digamos assim, do que a gente pode chamar do esquema de posicionamento ideológico na política argentina, porque nós estamos acostumados com um tipo de binarismo, né, com um tipo de política binária, e mesmo no Brasil eu acho que é um pouco mais delicado que isso, porque nós temos o centrão, que é muito peculiar, né, a gente tem as peculiaridades da nossa política, que tem um certo pluripartidarianismo, com poucos partidos políticos propriamente ditos, né, e me parece que a Argentina também tem uma política muito peculiar para quem vem de fora, para quem vê de fora. Eu, particularmente, né, não acompanho a Argentina muito... A distância é segura, né? E tem muita coisa na política local que eu não entendo. Do peronismo, né, passando para como é gerada uma figura como Milei no contexto argentino. Né, que é um contexto que é mais uma explicação que tu, na realidade, começasse a nos explicar. Como é que é um crash course aí, um curso rápido que a gente precisa entender para entender a política argentina? Então, eu não sou uma especialista nem assim de longe, embora eu tenha feito muitas disciplinas de História da América na URGS, quando eu fiz a graduação em História, há mais de 20 anos. Eu não sou uma especialista em política argentina, em história argentina, ou, diga-se de passagem, em peronismo, né? E na sua relação com o campo político. Para vocês terem uma ideia de como funciona, de que espaço que o peronismo tem no imaginário político e na vida política argentina e na vida intelectual argentina também, as livrarias, em geral, quando tu entra aqui, numa livraria, em geral, tem um espaço, né, os espaços de literatura, e quando chega na parte de história, sociologia, etc., na prateleira de história, em geral, tem uma prateleira que é só, algumas prateleiras que são só, tipo, peronismo, né, porque é um tema, assim, que tem uma literatura muito farta, né? E isso que tu falou desse binarismo, eu acho que esse é um dos problemas que as pessoas têm para entender e a forma com que o Brasil se relaciona e fala da política argentina também, eu acho que tem muito ruído aí, né? Eu me lembro que quando ganhou agora, né, algo infame, Alberto Fernandes, eu me lembro, por exemplo, que a gente que eu conhecia dizia, porque a esquerda ganhou na Argentina. Se tu disser isso aqui em Buenos Aires, a esquerda ganhou em 2019, as pessoas vão te olhar estranho, assim, tipo, o quê? Porque o campo que eles chamam de esquerda aqui é um campo de partidos pequenos, minoritários, e são, assim, a rigor, de uma maneira muito grosseira, falando os trotskistas. E os comunistas, na história política argentina, também são, né, antiperonistas. Então, o peronismo, na verdade, ele é uma resposta, ali no período do pós-guerra, ele é uma resposta que busca justamente romper com esse binarismo. Os escritos do Perón, e um deles tem um texto que se chama Comunidade Organizada, que acho que é de 1949, que ele apresenta num congresso de filosofia, que está, assim, grandes luminares da filosofia em Buenos Aires. E é justamente uma proposta que, assim, bom, a gente não quer ser os Estados Unidos e a gente não quer se alinhar com os Estados Unidos e a gente também não quer o comunismo, a gente não quer se aliar com a União Soviética. Né? Então, a gente quer ser uma terceira via, digamos assim, que seria um capitalismo com justiça social, né? Que é mais ou menos o que se embasa, assim. E a própria discussão, as coisas das quais
acusam os peronistas, o próprio Perón, inclusive, de hipocrisia, assim, as roupas de Evita, por exemplo, né, que ela era vestida pelo Dior, e isso parecia muito ostentador e consumista, né? Não assim como marxista de iPhone dizer uma barbaridade, porque Marx não é um sujeito que se posicionava contra o avanço tecnológico, o consumo não é algo condenado pelo peronismo, muito pelo contrário, né? Inclusive a ideia do luxo e da felicidade e do gozo é uma pauta recorrente dentro do pensamento, que se pode dizer, a grosso modo, peronista. Assim. Então, por isso que causa algumas confusões no Brasil, porque o nosso campo político ficou delimitado a partir de, principalmente, 89, entre o PT, né, e o que seria os partidos de centro-direita, e que com tendências mais liberais, digamos assim, e isso não se repete aqui, né? E dentro do peronismo tem mais outros tipos de confusão, que é assim, eu me lembro a primeira vez que eu me inteirei que o Menem era peronista. E isso não fazia o menor sentido na minha cabeça, né, quando eu era uma jovem, adolescente, tentando entender a história argentina. Como assim, né? Mas não foi o cara que vendeu tudo? E é, inclusive, o ídolo do Milei, assim, né? É uma pessoa, é um referente do Milei, é o Menem, que era um sujeito que pertencia ao Partido Justicialista. Então, o peronismo, ele também tem um amplo, digamos assim, ele também tem um amplo espectro, né? Esse amplo espectro, ele estava presente já desde a proscrição do peronismo, em 1955, quando o Perón vai para o exílio, a forma com a qual se decide organizar uma resistência e tudo mais, ela acaba se desmembrando para várias vertentes. A guerrilha armada surge aí, e os montoneiros. Então, os montoneiros são peronistas, mas, ao mesmo tempo, tu tem peronistas de direita que vão, depois, lá com a Isabelita Perón, que é a segunda mulher dele, que veio a ser a presidente, o governo vai dar chancela para formar o que se chama AAA, né? Que era uma organização paramilitar que conduziu boa parte das prisões e dos sequestros que antecedem a ditadura civil-militar aqui em 76. E é uma matança fratricida, digamos assim, né? É uma disputa né? E depois vem os milicos. Então, é difícil para gente, muitas vezes, para muita gente é difícil entender como esse conjunto complicado de posicionamentos ideológicos, de imaginação política, inclusive o que cada um lê da chamada doutrina, né, peronista, porque se configura como doutrina, e o que cada um imagina para o futuro, imagina o que quer, né? E tem várias encarnações e várias versões disso tudo. Então, na conjuntura atual, por exemplo, tem governadores que são, né, peronistas e que estão, por exemplo, aliados ao Milei, né? E isso não é uma contradição. É isso que é difícil muitas vezes da gente entender, né? Porque a gente tem uma política mais, digamos assim, o PT é um partido, apesar de tudo, muito mais jovem e, em certo sentido, disciplinado, talvez, não sei. Era exatamente por aí que eu ia te perguntar, nessa questão dos partidos políticos, né? Porque como é que fica a importância dos partidos políticos nesse cenário? Ainda faz sentido, porque no Brasil faz cada vez menos sentido falar de partido político. A gente tem basicamente um partido político no Brasil hoje, quer você goste ou não, que é o Partido dos Trabalhadores. Os outros partidos, em termos de sinais partidários, sinais ideológicos, isso é muito fraco, né? Por mais que a gente possa criticar o Partido dos Trabalhadores no exercício, né, ideológico, mas enquanto partido ele tem uma certa coerência interna, sei lá, um conteúdo programático que ainda te dá um pouco dessa substância, né, que por um tempo o falecido PSDB teve, mas que descansa em paz, né. Agora parece que a gente está muito mais fragmentado. Essa fragmentação, daria para dizer que tem uma fragmentação parecida no contexto argentino? Como é que tu vê isso? Do que eu já li e da minha experiência algo imersiva nos últimos 2-3 anos, essa fragmentação ela vem muito mais de 2001
do que propriamente do contexto de agora. Eu acho que assim é muito, muito difícil a gente falar da Argentina sem falar, e é difícil inclusive comparar com a experiência brasileira de redemocratização, porque a gente não passou por um 2001, né, em termos econômicos, e em termos políticos também, porque 2001, só para quem nasceu nesse ano, né, enfim, e não lembra, eu estava inclusive no primeiro ano de graduação, assim, foi um acontecimento que super me marcou em termos de, como estudante de história, e acompanhar algo acontecendo, né, muito mais do que as Torres Gêmeas, por exemplo. Acho que dezembro de 2001, que tem seus vínculos, hein, porque naquelas semanas de setembro o FMI estava para dar um empréstimo para a Argentina, e daí foram lá os aviãozinhos, derrubaram as torres e meio que melou para eles, assim. Foi uma coisa meio... Tem uma relação aí. Quem quiser entender em termos de política palaciana, 2001, tem uma série no Max, eu acho, que se chama, acho que 2001, alguma coisa assim, que é sobre o De La Rua e o Duhalde, todas essas figuras, o Domingo Cavallo, e todas as figuras que levaram ao crash da economia naquele momento. Para vocês terem uma ideia de como ficou o espaço político argentino naquela situação, quem emerge como possível candidato, porque o De La Rua renuncia, e daí tem um efeito cascata em que eles acumulam 5 presidentes em uma semana. Tanto que isso é um verso de uma música da banda Bersuit Vergarabat. E quem acaba na presidência é o Eduardo Duhalde, que era um sujeito do Partido Peronista. Ele é meio que eleito indiretamente pela Câmara. E depois eles convocam eleições para 2003. Quem desponta como candidato é o Menem. Era meio assim, para vocês terem ideia do mato sem cachorro que estava a situação. Os caras regrediram para o sujeito que meio que levou eles àquele cenário, e que depois foi, né, o peronismo é derrotado, se elege o De La Rua, que é da União Cívica Radical, que é um partido tão antigo quanto o peronismo, é um partido que é mais antigo que o peronismo ainda, vem lá do início do século XX. E esse cara, a imagem de ele renunciando e saindo da Casa Rosada de helicóptero é um meme usado hoje em dia como um aviso sempre para, né, para qualquer dirigente político, né? Vai sair de helicóptero, vai sair de helicóptero. Tá. E fica um sentimento antipolítico muito grande de, não, tem que todo mundo ir, que se baixam todos, era o que eles diziam, né? Então acabou, assim. E daí quem retorna, assim, com alguma chance de se eleger é o Menem, até que aparece a figura do Néstor Kirchner, que é um cara totalmente, entrou pelo ponto cego, assim, dentro do partido, e ele leva porque o Menem vê que vai perder e desiste. Nas primárias, na verdade, do Partido Peronista. E o Néstor Kirchner é eleito com uma margem ridícula, assim, quase ingovernável, assim, em termos de margem eleitoral, né? E vira a figura que virou, mas virou a figura que virou porque veio dentro de saiu, da catástrofe, digamos assim, né? Óbvio que tem questões conjunturais que ajudam, mas eu acho que sem entender esse desgaste muito grande do sistema político como um todo, porque o que se faz a partir daí é se armar frentes. Não é mais o partido, né, sozinho, partido peronista. Se armam sempre frentes, se organizam sempre em frentes. E o Macri, na verdade, é um partido novo, mais ou menos como um partido novo, né? Era um cara que foi presidente do Boca, aquele Boca que possivelmente fez o Divan, e o Fabrício já tinha se desconectado toda, né? Aquele Boca de 2007, né? Do Bianchi com Riquelme. Não, eu nunca vi alguém jogar como o Riquelme jogou no Olímpico naquela final, cara. Aquele jogo, pelo amor de Deus, não, eu ainda tenho pesadelo. Eu vi nos Estados Unidos aquele jogo, na Gol TV, gente. Não, eu lembro bem daquele Boca. Pois é, então e daí depois ele se candidatou, ele formou um partido novo, se chamava Cambiemos ou algo assim, ou depois passou a se chamar Juntos por el Cambio, e ele surgiu, ele não está atrelado à União Cívica Radical, que é um partido que, assim, existe, mas é aquela coisa meio morreu ou foi para Record, sabe? É todo fraturado, tem gente para um lado, tem gente para o outro, é uma bagunça,
né? É a segunda maior força, era até pouco tempo atrás a segunda maior força política na Argentina. Muito mais pautada por um sentimento anti-kirchnerista ou anti-peronista, pode-se dizer, do que propriamente por algo propositivo. Então, já tem um elemento digamos que eles já estavam brincando com o jogo do vamos inventar um partido que esteja por fora de todas as coisas, mas com as mesmas pessoas de sempre, só que dizendo que, né, é algo novo para a presidência desde 2015, que é quando o Macri ganha, né? Então, assim, as pessoas gostam de comparar o Milei com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro deles foi o Macri, digamos assim. Né? Até porque é um sujeito que diz coisas estapafúrdias também. Eu não sei se deu para entender, assim. Não, acho que tá ótimo, Renata. Estamos entrando no campo aqui. O Gabriel Divan tá se coçando. Vai lá, Gabriel. Olha, é com muito orgulho, né, e com uma bela parcela de tristeza também, que eu vou dizer que o Vira Casacas foi pioneiro em relação a alguma parte dessa discussão, porque eu me lembro que no mesmo programa eu havia voltado de uma viagem à Argentina e o Carapanã encheu muito o saco em relação ao fato de que o Globo, ou Folha de São Paulo, não lembro agora, estava dando muito espaço para um recém-deputadinho argentino que falava umas maluquices e usava um cabelo esquisito. E eu complementei a informação no ato e eu disse assim, cara, eu estou ouvindo de lá e posso te garantir que a todo momento esse cidadão, porque o cabelo do cara é inesquecível, né? Ele tá na televisão. E muito do que se falava em relação ao nosso babaca aqui, né, é de que também foi se dando espaço enquanto folclorismo, enquanto, olha que figura peculiar, olha que ele fala umas coisas engraçadas, olha que ele arrisca umas bobagens, olha que aí começou a chegar naquele ponto de que para algumas pessoas faz sentido, até o ponto de que ele é disruptivo, ele é radical, precisamos de um cara que fale palavrão mesmo, e que fale umas loucuras mesmo, e assim, assado. Então, assim, Vira Casacas aqui acompanhou esse bebê monstro, né, bebê diabo do ABC, dele ABC, nascendo, né, desde a sua raiz. E a Renata acabou entrando na discussão do Milei, que obviamente vai ocupar muito do nosso debate aqui no programa de hoje, mas eu queria fazer a conexão disso com um pequeno resgate que também já foi falado, porque para quem é novo, né, talvez não se lembre dessa questão do 2001, era sem mentira. Se houvesse redes sociais na época, a gente ia fazer uma farra, claro que uma farra triste, porque ninguém gosta de um país como a Argentina, um país vizinho, para além das rivalidades futebolísticas, e eu estava, Renata, no Olímpico, né, naquele chocolate lá do Boca do Riquelme, né, e do veterano Palácios. O que acontece? Para além da rivalidade futebolística, é um país da América Latina, é um vizinho nosso, é um parceiro nosso, poxa vida, sabe? E aí em 2001, você todo dia tinha uma notícia nova que alguém renunciou, alguém fugiu, alguém não foi encontrado, alguém foi no banheiro, alguém foi comprar cigarro, e a gente teve sim 5 presidentes da República em uma semana na Argentina. Aliás, eu até fico pensando, galera, se não é uma questão, inclusive racial, que nos faz não chamar e não classificar a Argentina como a zona que geralmente a gente classifica esses países tipo Peru, Bolívia. Claro, lá tem tentativas mais explícitas de golpes, né, como na Bolívia, no Peru, até no próprio Paraguai, né, destituição de presidente, meio na marra, e na Argentina não teve exatamente isso nos últimos tempos, mas a grande questão que eu quero colocar para vocês, e principalmente para Renata, é: a gente está acostumado a ver o Milei como um fruto do nosso tempo, né? Aliás, é uma afirmação ousada que eu até queria que a Renata também comentasse um pouco mais sobre ela, né? Sobre o Macri ser o Bolsonaro deles e não o Milei. Talvez possa ser mesclado, talvez não tenha que ser, né, o deles ou o nosso, porque isso é uma classificação meio difícil também. Mas assim, a gente está acostumado a ver o Milei como um fruto do nosso tempo, né? Chegou a hora de eleger um babaca supostamente antissistema, supostamente disruptivo, supostamente isso e aquilo, que vai dar jeito, que é o choque, né, nicklandiano da coisa, né, e tudo mais. Olha, eu quero saber justamente se um Milei não seria uma consequência natural para além dos tempos em que vivemos, porque a Argentina testa tudo
A Argentina tá sem eira nem beira há um bom tempo, assim, e vocês veem, assim, que tão, né, passional quanto é o argentino da anedota, o argentino folclórico, é a questão da política, porque eles vão de um lado para outro, sempre esperando alguma coisa tipo milagrosa, assim, e nas últimas eleições foi sensacional, quer dizer, você tem uma Cristina Kirchner que ela volta justamente escorada pelo o kirchnerismo, no caso, né, que se cria com o seu ex-marido, né, falecido, e continua com ela, e você tem logo depois uma eleição do Macri para uma resposta supostamente neoliberal, seja lá o que se possa encaixar nesse adjetivo, né, hoje em dia, no que diz respeito principalmente à economia. Aí depois vem um Fernandes para ser uma completa oposição. Não dá para esquecer que no meio do caminho tentaram dar um tiro na cara dessa mulher, né? Acusações de corrupção fazem, né, dela uma personagem completamente nefasta, né, naquele cardápio que a gente já conhece bastante aqui no Brasil também. E aí passa isso tudo, Fernandes, né, desastre em termos de popularidade, em termos de inflação, pandemia em cima também. E aí vem o Milei. Então eu quero justamente colocar de novo, né? Milei, é claro, ele parece ser um produto dessa era, desse tipo de discurso, desse tipo de governante que é alçado à popularidade nesse momento. A gente está vivendo um ano que teve inclusive volta de Trump, né? E aí a gente pode consolidar ele não só como um bufão de ocasião, né? Mas como alguém que sim é uma força política e tanto. E aí a questão é, os argentinos eles vão elegendo essas figuras e aí, não importando talvez uma tendência global ou algo assim, periga vir alguém completamente diferente numa próxima, assim como a gente pode ter uma consolidação de Milei, né, nesse cenário como uma nova força no sentido de vai passar a ter toda uma direita que vai ser engolida por um cara como esse, né, e que vai ser simbolizada por um cara como esse, na mesma medida que até hoje a gente tem gente falando de Bolsonaro, sendo que, embora haja movimentos para tentar mudar isso, no momento o cara é inelegível, mas se fala nele. E todo mundo dá a sua parcelinha de força, né? Porque nas pesquisas eleitorais botam ele, e assim vai a coisa. Como até tentaram fazer com o próprio Lula em 2018, né? Tentaram dizer que ele era candidato até o momento em que, de fato, não era. Então a questão é, Argentina, né? Essa alternância aí, essa jogada para cada vez um lado, né? Essa tentativa de acender velas para Deus uma hora, para diabo na outra, essa tentativa de escapar de uma crise que parece eterna. Será que ela tem Milei como um personagem do momento, como um oportunista do momento? Será que ela passa a ter Mileis e discursos cada vez mais duros para a direita como algo que vai abraçar e vai seguir no que a gente tem, digamos assim, planetariamente? Será que uma próxima eleição vem algum maluco com uma cartilha completamente bizarra de esquerda, né, oposta, e periga levar, né? Como é que vocês, e principalmente Renata, veem isso aí, desde esse momento que a gente pode chamar de turbulento, de 2001 para cá, não esquecendo que houve muita turbulência antes também, né? Tudo que a política argentina não é um filme Água com Açúcar. Então, eu ia sobre a tua provocação da questão do nosso viés racial e, né, e em como qualificar a Argentina. Eu acho que sim, eu acho que a gente entende a Argentina como a gente tende a, às vezes, na nossa percepção, entender a Argentina e o Uruguai como sendo países, a Argentina mais parecida com o Uruguai do que parecida com, sei lá, com a Bolívia, né, ou com o Paraguai, né, e na verdade, se tu falar ditadura aqui, eles falam a última ditadura, porque desde 55, o Perón sofre um golpe. Antes disso, o Perón já tinha chegado ao poder, porque tem um golpe em 30 e depois tem um golpe em 43. E daí ele era, tipo, é uma figura, daí se parece muito a história do Vargas e do PDT, porque ele era secretário do Trabalho e por isso ele se torna uma figura chave, né, para os movimentos dos trabalhadores. O que faz a ascensão dele como político é quando prendem ele e exigem a demissão, e ele é demitido do cargo de secretário do Trabalho, e daí os trabalhadores em massa saem principalmente do sul, do conurbano bonaerense sul, que é o, né, Lanús, Avejaneda, Quilmes, são cidades industriais mais pobres, invadem o centro de Buenos Aires e pedem para que ele, né,
seja restituído. Então, assim, ele ganha uma eleição, ganha outra, e daí ele é destituído por um golpe, depois tem mais uma sequência de presidentes e de golpes e de presidentes. Tem uma ditadura, que é a ditadura de Onganía, que começa em 68. O período de democracia vai ser de 73 a 76, e daí o peronismo volta ao poder em 73, primeiro com a eleição do Câmpora, que é do Héctor Câmpora, que era o candidato poste do Perón, assim, tipo, ele não podia concorrer, então ele botou um cara no lugar dele, daí ele volta e esse cara, tipo, renuncia, eles anunciam novas eleições e ganha a chapa Perón, que é ele e a mulher de vice, né, e daí ele falece, tipo, logo em seguida, em 74. E essa estabilidade, né, e tem uma tentativa de golpe em 89, no Alfonsín, que ele termina, inclusive é uma coisa que o meu namorado dizia, depois ele me explicou de onde é que ele saiu, eles dizem assim, Felices Páscoas, la casa está em ordem. Porque foi como ele terminou, foi uma tentativa de golpe que se deu numa Semana Santa, e ele termina o discurso dele dizendo, a casa está em ordem, Feliz Páscoa. Tipo, mais ou menos isso, assim. É o tempo todo essa coisa meio conturbada que geralmente a gente associa com Peru, com Bolívia, né? Então, de fato, tem um viés aí dessa tendência do brasileiro de enxergar a Argentina como um país de gente branca, quando, na verdade, assim, Buenos Aires, forçando muito a tanga, os lugares onde as pessoas circulam em Buenos Aires, é cheio de gente branca, como qualquer cidade grande do Brasil, se tu vai para um shopping num bairro de classe nobre, ou se tu só anda em bairros de classe nobre, tu vai ver muito mais gente branca do que gente marrom, né? A gente, assim, entrar nas questões, nas discussões raciais da Argentina, daí já é outros 500, né? Eu acho que também aí tem muitos ruídos deles aqui entre eles, da gente em relação a eles, deles em relação a nós, enfim, e questões de branquitude muito detalhadas, mas eu acho que sim. Sobre o Milei, assim, o Milei, ele é um produto do nosso tempo, e ele era um cara que estava na TV. Inclusive, ele faz esse movimento para estar sempre na TV de uma forma mais ardilosa, digamos assim, do que propriamente do que o Bolsonaro fez. E daí, se vocês quiserem, eu conto a história de Javier Milei dos seus primórdios dentro do que eu sei, assim, né? Porque é bem interessante essa parte de como ele tem... dá para até fazer uma análise bem burdiana do Milei, assim. Não, eu acho que a epopeia mileniana, ela é bem interessante para a gente, até porque ajuda a informar um pouco a figura, né? Tipo, até para a gente tentar entender, até para essas comparações que se faz com figuras como o Bolsonaro, com figuras como o Trump, porque eu não sei se não há uma comparação um pouco apressada muitas vezes, né? Então, entender um pouco a trajetória do cara, eu acho que ajuda a gente. Sim, eu acho que quando eu falei que o Macri era o equivalente ao Bolsonaro, eu quis dizer mais no sentido de peso anímico para o campo da esquerda, ou para o campo peronista aqui, né? A derrota para o Macri foi uma coisa, foi difícil. E o que ele fez em termos de política e a forma com que ele se relacionava com a história do país era duro, assim, já era algo difícil, né? Tem um livro do Fábio Wasserman, que é quem me recebeu aqui na UBA, inclusive foi o que me motivou a procurar ele na época para pesquisar, que ele é historiador, que se chama En el barro de la historia, sobre a relação do macrismo com a história. E ele diz nesse livro que, na verdade, por exemplo, a questão da ditadura, né? Como é que o Macri... Né? O Macri não era um... Não, por exemplo, o Macri tirou todas as figuras históricas do dinheiro, né, das cédulas de peso, e colocou bichinhos. Faz, inclusive, a gente pensar sobre os nossos próprios bichinhos do Brasil, né? Então ele tirou, porque ele queria tirar a Evita, que está na nota de 100 pesos, ele queria tirar quem quer que fosse, né? As figuras, porque... Esses caras do século XIX, a gente não tem uma relação tanto assim com a história quanto eles aqui. Mas todos eles têm seu significado, todos eles apontam para um determinado posicionamento político. Rosas, Roca, Sarmiento um pouco menos, mas o Dorrego, né? A Cristina Kirchner tinha um instituto de revisionismo histórico, porque ela propunha uma reescrita da historiografia argentina pensando desde um viés popular, né, com o qual os professores que eu conheço da UBA não estão 100% de acordo, embora esses
sujeitos tenham participado. Enfim, a TV pública foi muito importante no governo dela, foi o ano do bicentenário, 2010, foi uma festa importante, assim, de celebração do nacional. Então, assim, tipo, o Macri, ele, por exemplo, era assim, o Obama veio visitar ele e o Obama pediu para eles irem, tipo, dentro da agenda estava que eles tinham que ir ao Parque da Memória, que é o parque em lembrança aos desaparecidos da ditadura, que é um lugar lindo de se visitar, no final da tarde, principalmente, é um lugar bonito de se ir, assim. Fica perto do Aeroparque, justamente, e tem a forma de um avião, justamente para lembrar dos voos da morte e tudo mais. Quando o Macri postou as fotos do encontro, ele só postou fotos em que aparecia o recorte do céu, sem identificar onde eles estavam. Então, assim, é um sujeito que tem já aponta já para algumas coisas, para alguns bichos feios que vão voltar a sair do esgoto com principalmente o Milei, né? De extrema-direita e tal. Eu me lembro que o deslumbre com o Macri me inquietava porque ele parecia ser o que a direita brasileira queria, que era um cara que joga bridge, que é rico, que tem modais, que usa talher, né? E a gente sabe que o parte da repulsa ou do incômodo que o Bolsonaro causava em muita gente não era o fato dele ser quem ele era, propriamente em termos ideológicos, mas sim como ele se apresentava. E o Milei, ele já é outra coisa, porque o Milei, ele tem uma coisa muito... Sabe aquele teu amigo que tem umas manias esquisitas? Todo mundo tem um amigo que tem manias esquisitas. Milei tem medo de batata frita, diz que ouve vozes, toda a novela dos cachorros, né, que ele tinha um cachorro, o Conan, com quem ele ainda se comunica, né, ele diz que a irmã intercepta, fala através dela, uma coisa assim, né, ele clonou esse cachorro e daí ele tem 4 clones do cachorro. Cada um tem o nome de uma economista da escola austríaca, inclusive. E, sabe, ele é, assim... Eu tive vários colegas, assim, na história, sabe? Uns guri meio esquisito. Ele me gera esse mal-estar por isso, assim, porque ele é muito familiar, sabe? Se bobear, eu tive... No Rosário eu tinha colegas assim, sabe? Agora eu só uso as calças de trás pra diante, sabe? Porque é a minha nova personalidade. É uma coisa meio... Ele é muito adolescente, assim, nos seus modos de ser. E ele tem uma coisa muito de Olavete. Sabe ele vai ver ópera, por exemplo. Ele quer se passar por erudito. Então, a ideia dele, dos bro que andam com ele, a ideia de sair para curtir é ir no Colón ver ópera. Porque eles são especiais, entendeu? Eles são cultos. Então, tem um entrecruzamento de formas de ser aí, ao mesmo tempo em que ele tem as bizarrices, a forma dele se manifestar, ele chama o tempo todo as pessoas de mandril, porque tem a bunda vermelha, querendo dizer culo rojo, né? Então, assim, querendo dizer que foram, né, assim, essas pessoas que, enfim, que tomaram muitas vezes. Então, ele tá o tempo todo, assim, ele fala o tempo todo em coisas escatológicas, sexuais. Uma vez ele comparou o Estado a um pedófilo envaselinado num jardim de infância. E são umas coisas que só... Que é tipo assim, a perversão nos sempre chama atenção, porque assim, tipo, a gente jamais pensa essas coisas, sabe? Daí tu fica pensando o que passa pela cabeça do cara pra pensar um troço desses, assim, que tipo de pervertido é esse? Que a fantasia dele é pensar no... né? O que o outro conjura em termos de metáfora, de analogia, que tu nunca pensaria, sabe? É muito... Então, agora... Eles estão discutindo aqui a questão de que eles vão retroceder nas políticas do Alberto Fernandes em relação a gênero. Então, os adolescentes transgêneros não vão mais ter acesso à terapia hormonal, a qualquer forma de transicionar de uma forma saudável, digamos assim, né? Transicionar direitinho com acesso a médico e tudo mais. Não pode. E aí saiu a Lydia Lemoine, que é uma das personagens do reino do Milei, que é a que mais chama atenção, uma das que mais chama atenção, porque ela é uma deputada, mas ela foi meio que namorada dele uma época, e ela é uma cosplayer.
Ela é uma das pessoas mais poderosas dentro da Liberdade Avança. Ela é uma cosplayer e é ela que maquia ele. O look dele para parecer o Wolverine e tudo aqui, porque aquilo é para parecer o Wolverine, é tudo essa cosplayer que, né, que pensou, assim. Então, essa mulher saiu na TV dizendo, não, porque o cara, a pessoa, agora porque eu posso me auto-perceber como sendo alguém de 8 anos e ir num banheiro de criança num lugar público. Outro também saiu, porque eu posso me perceber como alguém de 7 anos para ter relações sexuais com uma pessoa de 7 anos. Como se a autopercepção passasse por coisas como idade, por exemplo, que nunca ninguém disse na sua vida, né? Mas eu me autopercebo mulher, eu me autopercebo branca, ou parda, ou negra, ou eu me autopercebo como homem, mas eu tenho, né, nasci no corpo de mulher, então, assim, eles inventam umas coisas que são muito violentas, né, que estão mais num campo golden shower das ideias, ao mesmo tempo em que eles têm essas coisas mais de se fazer refinado, né, e a ópera, som acadêmico, né, aliás, se vocês quiserem procurar um artigo acadêmico do Milley e ter uma ideia de quanto ele entende de história, se chama De los Picapiedras a los Supersônicos, uma história da não sei o que lá, tá publicado, é fácil de achar na internet, botem Picapiedras Supersônicos na internet que vocês encontram. E é coisas tipo o PIB, aquele discurso de Davos que ele falou do PIB no ano em que nasceu Cristo, sabe? É isso. Então, como se houvesse forma de medir o PIB, né, quando nasceu Jesus Cristo, que não é uma data que nós sabemos que é muito fixa para começo de história. Mas, enfim, ele é isso, assim. E ele está muito atrelado a essa dinâmica do mundo do espetáculo. Então, assim, a primeira namorada que ele apareceu, assim, sério, porque ele era um cara que aparecia de think tank, que aparecia em programas de debate, aqueles, tipo, Globo News Painel, às 11 da noite, com William Vac, lembram desse programa? Eu assistia quando eu estava em depressão, isso. Foi como eu me dei conta que eu estava deprimida, por sinal. Ou então, esses programas tipo Debate na Guaíba, com 5 velhos fumando cigarro às 10 da noite de sexta-feira. Esse tipo de programa é o que ele fazia. Quando ele começa a namorar uma mulher chamada Daniela, que era uma cantora de um grupo, tipo uma coisa meio Paquitas, meio algo assim, na década de 90, que teve um caso com o Alfonsin, se não me engano, ele começa a ir nos programas que ela ia. Ela começa a levar ele nos programas da tarde. E daí ele começa a falar de economia nos programas que são assistidos por senhoras. Nos programas de timentos, que eles chamam. Que são os programas de fofoca que dão a tarde toda aqui na TV aberta. Então é aí que ele entra, entendeu? É tipo o Bolsonaro indo como se chama? A Luciana Gimenez. É o mesmo procedimento. Então, ele tem ele está sempre com essas mulheres que são... Agora ele está namorando uma que é muito mais velha que ele, que se chama Jujito Gonçalves, que foi namorada... Também dizem que teve um caso com o Menem. Então, ele está sempre essas mulheres que têm algum vínculo com algum ex-presidente. E também ela tem esses programas de diários, assim, de comentar, qual famoso está saindo com quem, e vocês viram que não sei quem... Então é isso, assim, ele entrou para esse público. E aí é que ele se torna uma figura midiática esquisita. E aí tem umas coisas muito estranhas, tipo, ele dizia que com essa Daniela ele fazia sexo tântrico, que ele segurava a ejaculação por 3 meses. Coisas assim, sabe? Tipo, eu não tô dizendo porque eu inventei, tipo, tá no YouTube, para quem quiser procurar, assim. Ele fala da sua intimidade de uma maneira muito, muito aberta, assim, e é repugnante às vezes, digamos assim. O que eu ia te falar... vai lá, Bal. Não, eu ia te perguntar por quanto tempo tu já segurou a ejaculação, Fabrício. Pode perguntar. Desculpa, o que é isso? Não entendi. Não, eu queria saber se tu tinha conseguido por 3 meses também, assim... Eu nem sei do que vocês estão falando. Desculpa, gente, esse tipo de assunto, assim, eu não sei do que vocês estão falando. Não comento em público. Tá, não nesse público. Não pro público do Vira Casaca, sabe como é que é, né? A gente tem que manter algumas coisas misteriosas, né? Isso aí tem que pagar um café antes. Mas, Abalito Nomá, o que eu ia perguntar para Renata, na realidade, isso é uma das coisas que mais me fascina no Milley e que me lembra um pouco os nossos colegas do Movimento Brasil Livre,
né, do MBL, que é essa relação entre o cara que é naruteiro, né, e máximo respeito, gosto de Naruto, tá, pessoal? Mas entre o pessoal que gosta de Naruto, mas acha que tem algo de muito sofisticado também em si mesmo, e daí quer se ver como uma pessoa sofisticada, e daí gruda com ópera, gruda com tudo isso, né, com, sei lá, com alta literatura, ou com o que pensa que é alta literatura, porque isso também é interessante, né, o camarada que vai ler mangá, mais uma vez, nada contra, mas que para ler mangá, para ouvir heavy metal, para assistir Naruto, vai ter que colocar, para justificar isso como algum tipo de grande arte, né? Ao mesmo tempo que quer participar desse mundinho erudito mais convencional, né? E tem uma ansiedade aí bem bourdiana mesmo, que tu colocou, de capital social, de como reivindicar diferentes tipos de capital social. Então, tem uma questão aí bem interessante. Eu acho que é uma boa discussão aí para a gente ter, né, que como é que ele se apropria disso também para apelar para um público jovem, ao mesmo tempo que reivindica uma certa masculinidade extremamente sofisticada, mas também vulgar, porque vai falar que tá quantos dias aí sem gozar, mas é uma forma de reivindicar um tipo de masculinidade, ao mesmo tempo que reivindica esse tradicionalismo que a gente vê também aqui no Brasil sendo reivindicado pela direita brasileira em algumas formas, dentro desse exercício de, por um lado, ir na ópera, por outro lado, ir no show do Blind Guardian, né, ou, sei lá, do Dream Theater, e dizer, isso que é música de verdade, não esses trap aí que vocês escutam, né. Tem uma performance aí para qual o Milley tá apelando, né, Rê? Tem. Isso que tu falou sobre a alta literatura e o Naruto e não sei o que lá, é interessante que uma das coisas que eles fizeram, eu acho que foi no final do ano passado, algo assim, foi com relação ao Centro Cultural Kirchner, né? O que era a sede dos Correios Centrais aqui na Argentina, foi transformada num centro cultural que depois que o Néstor Kirchner morreu, se batizou de Centro Cultural Kirchner, né? CCK. Depois que o Macri meio que adotou a sigla CCK para mascarar, né, o nome Kirchner, porque, enfim, é uma homenagem ao Néstor e tudo mais. Então, uma das coisas que eles quiseram fazer foi, a gente vive isso, mas eles aqui, eu li recentemente um ensaio do Juan José Saer sobre o Rio da Prata, né, e sobre a literatura do Rio da Prata, em que ele fala, por exemplo, das mudanças de como na Argentina as coisas mudam de nome conforme os ventos políticos, né? A gente teve em Porto Alegre a nossa própria experiência da Castelo Branco, que foi legalidade e que voltou a ser Castelo Branco. Tem a experiência no Brasil mais antiga, né, tudo que era do Império, Dom Pedro II, etc., virar coisa republicana, Tiradentes, etc. A gente também fez isso no Brasil, mas da parte deles é recente e as coisas mudam, também tem essa coisa, assim, muito mais intenso, assim. Então, eles chamaram o edifício de Palácio Libertad. Eu acho que o centro em si se chama, eles quiseram, acho que, mudar o nome para Sarmiento, e uma das primeiras coisas que eles fizeram foi uma peça de teatro, encenar uma peça de teatro, se não me engano, em algo baseado da Ayn Rand, posso estar enganada. Então, é óbvio, né? Então, assim, eles reivindicam, sim, essa alta cultura, ao mesmo tempo em que tem essa pilha naruteira que tu falou, né? De cosplay, né? Aquela foto dele vestido de Capitão ANCAP, né? Aquilo não é uma vantagem. E tem outras figuras, assim, essa menina... Agora ela meio que virou ela tem o seu próprio bloco dentro da Câmara dos Deputados, porque ela foi expulsa do bloco do Libertad Avança. É uma deputada que apareceu para uma sessão, ela virou la del patito, porque era moda aqui as pessoas botarem uns patinhos de plástico, desses que parecem de banho, sabe? Se vendia na rua com uma molinha embaixo, e as pessoas estavam usando isso como um adereço no cabelo. E ela foi para uma sessão, achou uma reunião na Câmara com um patinho na cabeça, sabe?
Então, essa menina depois ela se arrependeu porque todos os deputados da Libertad Avança foram visitar os torturadores que estão detidos numa penitenciária em Ezeiza, né? Entre eles só figuras, um cast de pessoas lamentáveis e que estão cumprindo pena, como muitos do Brasil deveriam ter cumprido ou deveriam estar cumprindo. E isso gerou um backlash tão grande que ela daí disse, mas eu nasci depois da ditadura e eu não sabia o que tinha acontecido. Daí ela apareceu carregando um camaz, um livro, na câmara, levando de um lado para o outro. Mas, assim, essa guria, tipo, era isso, sabe? Essa estética do, eu vou com um patinho na cabeça, umas roupas esdrúxulas, uns guri que... Um deles, o poder na Argentina, eles chamam de Triângulo de Hierro, que é a irmã do Milei, o Milei e um cara chamado Santiago Caputo. E esse cara é aqueles caras que tem conta anônima no Twitter, ele tem umas 5 das quais ele posta. E para vocês terem uma ideia, agora, eles têm um sistema de purga. Né? Essa guria, por exemplo, foi expulsa do bloco, né, lá dos deputados da Câmara Federal, ela foi expulsa do bloco. O último a ser decapitado, entre aspas, foi um cara chamado Ramiro Marra, que eu acho que concorreu era um meio que candidato a deputado na cidade de Buenos Aires, que é tipo a cidade autônoma, então conta quase como uma província. E esse cara votou o orçamento com um aumento de impostos, e quando, minutos antes de expulsarem ele do bloco ou do partido, por tweet, tipo, bem trumpiano nos seus modos, assim, de demissão por tweet, aquilo que o Trump começou a fazer, né? Demitia gente do gabinete por tweet às 4 da manhã, tomando Diet Coke. Esse cara, esse Santiago Caputo, postou numa das contas dele, que todo mundo sabe que é ele, mas é anônima, executem a Ordem 66. Quem sabe muito de Star Wars vai saber o que é a Ordem 66. Então, assim, sabe... É assim, ao mesmo tempo em que eu vou ver Madame Butterfly no Colón, eu tenho, né? E tem um componente daí, com a cena do trap, esses caras não se dão. E com a cena pop em geral, assim. Então, por exemplo, recentemente, desde já das eleições, uma das principais algozes públicas do Milei é uma cantora chamada Lali Espósito. Ela está, inclusive, no nosso queridíssimo Banho Maria, é ela que canta Supersônico, junto com os nossos guris, né, o Catriel e o Paco Moroso. E, recentemente também, questão de dias atrás, foi censurado também um show, pelo que eu entendi, era algo de trap, de rap, mas era algo político dentro da ESESMA, que é um centro clandestino de detenção dentro da Escola Superior de Mecânica da Armada, que se transformou num memorial da ditadura, e que agora está sofrendo todo tipo de intervenção por parte da Secretaria de Direitos Humanos, que está sendo desmantelada. Então, tipo, censuraram o show desse cara. Então, o Milei chama a Lali Espósito, por exemplo, de ladre depósito. Parece muito o esquema da Lei Rouanet, sabe? Essa coisa de, porque eles recebem auxílio do Estado para fazer show, né? E então estão fazendo show aí com latucha, né? Com o teu dinheiro do contribuinte. Então, ao mesmo tempo em que eles reivindicam esse mundo, o mundo de cultura pop deles não é o mesmo, digamos assim, do que está no Spotify ou na rádio, ou que a gente conhece, por exemplo. Existe aí também tem uma divisão no tipo de cultura voltada para jovens, digamos assim. É interessante demais isso aí. Não, é assustador, né? É assustador, assim. Mas eu vou passar pro Divan. Divan, não sei se tá na mesma ideia que eu tô muito curioso de saber a questão exatamente agora da ligação com o Trump, né? Porque quando tu vê toda essa questão de história, Renata, e é muito engraçado, né? A Renata chega aqui e diz, eu não sou especialista no assunto. A aula de história da Argentina que eu tô tendo agora é um negócio absurdo, assim, e interessantíssimo. Mas tudo bem, imagina se fosse. Porque todos esses momentos, quando a gente vê, é sempre essa questão de uma autonomia, de uma independência. Então é muito estranho chegar num momento desses aí, Divan, e passo pra ti, em que o cara chega e diz o seguinte, eu vou fazer que nem o outro, ele saiu da OMS, eu vou sair da OMS, né? Tem todo o interesse com relação a minerais na Argentina e etc. Diz, a gente vai entregar tudo, eu quero ser amigo. Poxa,
coisa esquisita isso aí, né? E ser bem aceito. Divan. Não, vou complementar o que tu falou pra gente escutar, Renato, sobre isso, porque também me chama atenção, né? Essas movimentações do Milei para imitar o Trump, né? Nada diferente do que Bolsonaro faria, né, num contexto parecido. E aí eu queria também entender como é que é a percepção dos argentinos e como é que é o clima aí, dado que, por exemplo, né, a gente sabe que já tivemos situações completamente constrangedoras, né? De Bolsonaro com uma cara de menino apaixonado, dizendo I love you pro Trump, e o Trump olhando como quem diz assim, quem é esse cidadão aí? Ah, tá, é presidente da Guiana Francesa, aquele lá, obrigado, sabe? Continência pra bandeira. E em compensação, o filho dele, né, o Eduardo, está sempre envolvido, sempre nos Estados Unidos, sempre tentando uma boca livre em algum coquetel, em alguma coisa, com um bonezinho e tudo mais. E a gente sabe que quando esses caras de lá derem alguma migalha de atenção para esses caras daqui, né, eles fazem render, né? Tanto é verdade que não houve um convite oficial para porra nenhuma de posse, não sei o quê, e basicamente criaram um forrobodó em cima disso. No quesito Argentina, a gente está vendo uma coisa muito similar, quer dizer, ele se reúne, ele quer ir lá, ele fala que vai fazer a mesma coisa, ele vê o Trump como um guia, né, sai da OMS junto com o Trump, um movimento que não tem basicamente nenhuma correlação tão direta, assim, porque há uma briga lá que é uma briga bem explícita, né, do Trump, dos Estados Unidos, do novo governo, com algumas das diretrizes. Estamos vendo aí o que o presidente em exercício de fato, né, Elon, anda fazendo. Então aqui foi uma medida completamente como quem, pelo amor de Deus, me notem, ó. E aí a grande questão de fato, na Argentina, a percepção, ou se é que se pode ter uma percepção geral, é de que há esse alinhamento, para eles lá, aí no caso, também é constrangimento, é uma coisa que, pô, beleza, o presidente tem contatos, né, ou é tipo aqui, né, que cai quem quer nessa conversa, porque, volto a dizer, na única vez que foi instado a falar o nome do presidente brasileiro, né, o Trump errou, aquela vez chamou de Javier, não sei o quê, e tudo mais. Então, assim, ele não é um alguém que ele tem como um player, ou alguém que ele tem como interlocutor. É um lacaio que volta e meia ele vai usar, né, e aliás, reclama-se muito da baixa intensidade do apoio do Trump para a anistia e para as coisas aqui que dizem respeito aos bolsonaristas. Eu acho que até mesmo o Zuckerberg e o Elon fizeram mais nesse sentido, porque se referiram diretamente ao Brasil, à Suprema Corte brasileira, enquanto que Trump tá lá, né? Mas daqui a pouco ele vai mandar alguma coisinha, ele vai doar uma roupa velha aqui e os caras vão achar que são realmente amigos. Como é que tá essa situação em razão do Milei? Porque o Milei tá fazendo muitos movimentos para isso, né? Ou para parecer que é isso. Já que o Abal falou em aula de história, tem uma coisa que eu acho que causa também daqueles estranhamentos que a gente tem com a Argentina e que principalmente eles têm em relação com a gente. A gente sempre acha, por exemplo, né, a questão da bandeira brasileira, da camiseta da seleção, da própria seleção, da relação com o nacionalismo, digamos assim, sempre me chamou a atenção que, por exemplo, né, pessoas que são minhas amigas, conhecidas, etc., tem coisa com a bandeira da Argentina, usam a camiseta da seleção, torcem pela seleção, tem algo de patriotismo, assim, tem orgulho do país, certo, orgulho ou orgulho mesmo, né? E são pessoas do campo, que seria o campo da esquerda, ou são peronistas, enfim. Uma das coisas que causa estranhamento é justamente por causa das duas ditaduras militares. A ditadura militar argentina foi totalmente entreguista. E a ditadura militar no Brasil, ao contrário, né? A gente tinha, tipo, Gradiente, um monte de marca de eletrônico, porque não tinha importação permitida. Meu namorado, então, uma vez quando eu falei isso, né? Ah, não, porque os milicos no Brasil não deixavam importar, então a gente tinha TCE, Gradiente, Phantom System, né? Essas coisas. Ele disse, mas então os milicos de vocês eram ótimos. E eu disse, não, peraí. Calma. Exato, tipo, peraí, sabe? Calma lá. Tipo, digamos assim que tem, claro, obviamente que tem possivelmente mais de 30 mil mortos da ditadura nas costas,
mas uma das principais coisas que a ditadura fez foi destruir o parque industrial argentino. A desindustrialização na Argentina começa na ditadura, digamos assim, né? E isso acaba com a classe trabalhadora, obviamente, porque as pessoas não têm mais emprego, né? Quem trabalha na indústria. E fica com essa coisa do cara que eles dizem cipacho, que é o cara que puxa saco de estrangeiro, entreguista, que odeia o próprio país. Quem quiser, coloca no YouTube comercial CIA, né? Cília, Argentina, ditadura, que é um cara, literalmente, é um negócio bizarro, assim, é uma propaganda a favor da abertura para as importações na Argentina, um cara que senta numa cadeira e a cadeira se quebra, e daí ele diz, essa cadeira aqui é feita na Argentina, e daí o cara pega uma cadeira e diz que é feita na Alemanha, e é uma cadeira linda, e uma cadeira, sabe, assim, tipo, né, tu pensaria que militares seriam, a gente associa, né, a ideia do nacionalismo com os militares, e, na verdade, os caras estavam detonando a indústria local e abrindo para capital estrangeiro. Ponto 1. Então, assim, o Milei fazer o que faz não é novidade. Em relação, por exemplo, ao pacote de leis que ele me mandou, que foi um dos primeiros atos dele no poder, que eles chamaram de lei bases para a reconstrução da Argentina, e isso ecoa como chamavam a ditadura civil-militar, que era Plano de Reorganização Nacional. A ditadura se chamava de Reorganização Nacional, então reorganização das bases, nome assim. Essa lei, ela tem um artigo que eles chamam RIGI, né? Tem lá que é um regulamento que diz assim, eu quero explorar lítio, né? Então eu chego aqui com a minha empresinha lá de mineradora, eu monto todo o meu circo, né? Eu posso trazer mão de obra de fora e eu posso sair sem deixar absolutamente nada para a gente. E isso é tipo, podem vir, não, beleza, pode levar. Com essa ilusão de que, não, isso vão entrar dólares, e isso é o que importa. Então, tem isso também, né? Eu acho que a própria relação deles com o dólar também é esse mesmo nível de, digamos assim, entreguismo, né? Que a gente no Brasil não tem, por exemplo. Para eles, o que importa é a paridade para eles, inclusive é o que está meio que fazendo o Milei vai fazer o Milei patinar, possivelmente nos próximos meses, é o fato de que ele conseguiu parar a desvalorização do peso, só que dizem que ele está interferindo, fazendo o que ele diz que não faz enquanto libertário, interferir na economia, interferindo no tipo de câmbio, né? Para tentar segurar o dólar baixo. E baixo é tipo um pouquinho mais de 1.000 pesos, tá? Assim, digamos que a conta mais atualmente é 1.000 pesos para $1. Mas estabilizou, de fato caiu a inflação, mas caiu a inflação porque, enfim, né? Então essa dinâmica do entrega e tal, pode levar, né? E essa relação com o Trump, ela tem esse histórico, ou seja, isso não é necessariamente novo, isso não causa estranhamento, isso causa a mesma reação por parte do campo peronista, tipo de, pelo amor de Deus, de novo não, sabe? E por parte de quem é liberal, é isso aí mesmo, tem que vender tudo e dane-se. Tem um ponto em que o Trump, e isso é daquela nossa bússola... Tem países que entortam as nossas bússolas políticas, né? Aquele diagrama lá, que é uma coisa e que é outra. E nessas horas eu tenho saudades da nossa amiga Tatiana Vargas Maia, especialista em nacionalismos. Porque o que o Trump faz na cabeça de algumas pessoas... Teve um amigo, inclusive, que escreveu esses dias, respondeu um story, dizendo para mim assim, olha só, tem um amigo na Argentina que é peronista e que diz que gosta do Trump, porque o Trump é nacionalista. Então, essa postura do Trump, do Make America Great Again, né, America First, esse nacionalismo do Trump, inclusive até as tarifas, digamos assim, seria uma expressão disso. Se tem lastro ou não, isso não importa, porque, né, nós vivemos num mundo mediado pela linguagem. Isso entorta muitas vezes a percepção que as pessoas têm aqui na Argentina do Trump. Então, assim, tem muito peronista, mais à direita,
que a gente que se apoia mais no lado nacionalista e defensor de uma indústria nacional forte, de ter uma economia mais fechada, de não intervir em conflitos e tudo mais, né, de ser mais isolacionista, de certa forma, né, antiglobalista, tem gente aqui na Argentina que vê o Trump com bons olhos, digamos assim, por causa disso. Né? Se isso tem um lastro de realidade no próprio Trump, não sei, mas aquilo, né, tu vê o que tu quer muitas vezes naquilo que está ali, né? Então, por exemplo, tem um sujeito que se chama Guillermo Moreno, ele foi, acho que, secretário do Comércio da Cristina Kirchner, e ele é um sujeito que dentro do peronismo agora se coloca como tipo uma espécie de Milei peronista, assim. É um senhorzinho de bigode, ele está em todos os streamings, ele está na TV, no C5N, que é o canal kirchnerista, entre muitas aspas, né, o canal mais, assim, aliado ao peronismo na TV a cabo. E ele é um cara que, por exemplo, eu sou a favor do Trump. Porque é um cara que é nacionalista, porque é um cara que está contra o livre mercado e os globalistas e as pautas. E daí já entra a agenda woke, porque, de novo, para esses movimentos que se pautam em questões de classe ou de economia, feminismo, raça, isso é besteira, né? Então, não tá no cerne da luta lá, né? Não é o nosso... Depois a gente cuida disso, aquela história, né? Então, esse sujeito, não digo que ele desponta no cenário eleitoral, por exemplo, né? Não acho que ele... ele nem entrou na briga, por exemplo, com a Cristina Kirchner ele tem o seu próprio partido, mas é um sujeito que seduz muitos rapazes jovens peronistas, que têm uma certa nostalgia ali, querem encontrar uma alternativa a essa masculinidade que, de certa forma, teria sido, como é que eu posso dizer, desconstruída por figuras como a própria Cristina e pelo Alberto Fernandes, que é cota para transexuais no mercado de trabalho, o documento de identidade para não binário, políticas de auxílio à violência contra a mulher e tudo mais, né? Então, o Trump, ele tem as pessoas aqui têm uma relação, dependendo de com quem tu fala, não é uma matemática simples, eu digo, depende muito de com quem tu fala dentro de cada espectro político, para ver se o Trump é alguém, né, que deve ser imitado, emulado, etc. No que diz respeito ao Milei em si mesmo, assim, ele está em tour desde que ele assumiu a presidência. Ele foi para todas as CIPACs. Assim, se tu disser para ele que tem uma CIPAC em Canoas, Fabrício, ele aparece, eu acho. Sabe? Opa! Assim, porque ele já ele veio para a CIPAC, inclusive, no Brasil, né, Rê? Em Camboriú. Não à toa, né? Não, então foi na Argentina. Sim, porque Camboriú é uma cidade argentina. Foi Balneário Camboriú, foi Argentina, né? Sim, exatamente. É o único lugar do mundo que tem, eu acho que algum valor em Balneário Camboriú é a Argentina, assim. É uma coisa muito estranha. Vamos mexer nesse vespeiro. Pois é. E ele tem uma relação muito profunda com os caras do Vox em Madrid. Então, vocês lembram que ele xingou a esposa do Pedro Sanches de corrupta? E daí o Pedro Sanches disse, olha, vai te catar, pede desculpas. Assim, né, ele se mete e ele vai lá e ele viaja e ele ganha prêmio da Associação de Libertários de Rondinha. Ele vai lá e recebe, entendeu? Porque ele está se construindo como uma figura desse espaço político aí, para além da Argentina. Digo, ele quer ser uma figura global. Assim, eu acho que ele não para por aí, sabe? Então, por isso que ele emula, né? Tem o Bukele também, ele chegou a emular em termos de segurança pública, por exemplo. Nós vamos aplicar os mesmos métodos do Bukele com as pandilhas aqui na Argentina. Mas isso eu acho que não dá para negar. Existe um movimento organizado e isso eu acho que é parte de uma discussão que tem que ser feita e que, de repente, a gente pode aqui encaminhar também, que tem uma narrativa muito interessante de pegar essas figuras como o Milei, o próprio Bolsonaro, antes do Bolsonaro, o próprio Olavo de Carvalho, né, como figuras, abre aspas, self-made, fecha aspas, que se fizeram, né? Então tem todo um ato fundador mítico desses caras que tinha um canalzinho que ninguém assistia, né?
como se magicamente esses caras começassem a pegar tração e nunca tivessem tido financiadores. E a gente sabe que existe um ecossistema que financia essa agenda. Eu não vou citar nomes, mas os ouvintes do Vira Casacas vão saber de quem a gente está falando, né? Desses grupos aqui no Brasil, que são grupos com super pouca organicidade, mas que de uma hora para outra, porque o Vira Casacas está aqui, a gente está, né, pessoal aí que quer fazer as colaborações, porque a gente precisa realmente, né, pessoal, não tem microfone de última geração, não tem câmera de última geração, não tem mesa redonda de última geração, e eu lembro que uma dessas organizações aí que tem um certo viés libertário que apareceram no Brasil, elas apareceram do nada, e quando apareceram já tinham uma organização pronta, com tecnologia pronta, tudo feitinho, tudo bonitinho, as melhores câmeras, as melhores estratégias para viralização, a melhor compra de conteúdo e de espaço dentro das redes, e daí história, e todo mundo diz, mas olha só, as pessoas estão engajando. Sim, mas o que ninguém está falando é da estrutura que financia tudo isso. Tem uma estrutura relativamente internacional e coordenada nessa questão. Então, essa questão da participação do Milei em CEPAC da vida, eu acho que integra, e a gente vai ver outros institutos, né? O Instituto Atlas, por exemplo, é um instituto muito importante nisso. A Heritage Foundation é muito importante nisso. A gente tem, por exemplo, a própria presença do Instituto Hofbard aqui no Brasil, né? Todos esses institutos, eles ajudam a financiar, e tudo bem, você pode dizer, é legítimo, né? Mas ao mesmo tempo é importante a gente dizer que existe uma rede que está financiando essas questões. E essa rede, digamos assim, tem uma agenda muito presente. E uma coisa que me parece está também compondo o cenário para o Milei nos próximos anos e que está dentro dessa rede, que participa dessa, eu gosto de chamar de internacional trumpista, é a própria figura do Musk e a articulação do Musk aí com a Argentina, porque ele está olhando para a Argentina de uma forma muito interessante, né? Tanto para a parte do Bitcoin quanto para a parte dos minérios, né? E me parece que isso também pode ter a ver com alguns critérios de desregulamentação financeira aí que o Milei tem feito, que a gente vai pensar, mas não é só uma aderência simples aos Estados Unidos, é um programa aí que é quase faz parte de uma mudança de perspectiva global que a gente está testemunhando, que a nossa geração definitivamente está testemunhando. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, como é que tu vê essa relação, também porque tanto da parte da Bitcoin na Argentina, porque a questão da Argentina ter uma economia extremamente descentralizada num certo sentido, né? Num certo sentido não, acho que dá para dizer isso, né? A economia argentina é descentralizada, o dólar na Argentina é descentralizado, imagina, acabou criando as condições para que, digamos, a estrutura dessas moedas digitais, do Bitcoin principalmente, acabassem ficando bastante prevalentes, né? E, por outro lado, essa questão da relação com os minérios, da desregulamentação do setor financeiro e do setor de minérios, como é que isso está afetando. Eu me lembro de tu ter contado histórias sobre isso, de quando tu viajou para o interior da Argentina, que já estava sendo afetado por esses processos de desregulamentação, né? Então, acho que duas questões aí. Eu acho que sim, o Milei, por exemplo, é um que está sempre no X, ex-Twitter, falando bem do Musk, né, que é um cara que está aí defendendo a liberdade de expressão e está sempre puxando o saco. Inclusive, às vezes que ele viajou para os Estados Unidos, quando o Biden ainda era presidente, era muito mais para encontrar com esses caras, os tech bros, do que propriamente para fazer visita de Estado, né? E também tem a questãozinha do FMI com a Argentina, né? Porque eles tinham se livrado da dívida e voltaram a se endividar com o Macri, né? Tanto que nas primeiras vezes que eu vim para cá, depois da pandemia, era muito comum FMI, a sigla ser substituída, o F e o M foi Macri, né? Formavam essa frase com as letras do FMI, né? Porque ele sacou um empréstimo de, sei lá, 42 milhões de dólares e eles dizem que ninguém viu esse dinheiro, assim, que, tipo, em termos de investimento público. Mas, enfim, voltando. Sim, tem essa questão da mineração envolvida, então. Eu acho que tem reservas de lítio e de cobre
na Argentina, que estão aí esperando para serem exploradas. Quando eu viajei em 2023 para Catamarca, eu circulei. A província da Catamarca é uma província que fica ali entre La Rioja, no noroeste do país, e tem muitos salares. É uma região lindíssima, e tem lugares assim que já estão descaracterizados pela questão da mineração. Tem um conflito muito grande com as comunidades indígenas também. Então, a região de Mendoza, por exemplo, cada província tem a sua própria constituição, né? E eu me lembro que eu acho que Mendoza tirou os Mapuche dentro da categoria de pueblos originários, porque eles dizem que os Mapuche são chilenos, né? A ironia é que os mendocinos também já foram chilenos antes de serem argentinos, mas enfim, isso é só um detalhe, né? Isso me leva a comentar também o fato de que nessas últimas semanas, eu não sei se isso está saindo no Brasil de alguma forma, mas a Patagônia está pegando fogo literalmente enquanto a gente fala e conversa aqui, né? Então, tem incêndios que estão gravíssimos, já tem um monte de gente evacuada, já tem um número, acho que deve beirar os 10 mortos, e eles estão começando a prender, por esses incêndios, membros da comunidade Mapuche na Patagônia, acusando os indígenas de estarem colocando fogo. Só que, na verdade, o que se diz é que essa nova desregulamentação do Milei aí, principalmente com relação a terras e terras disponíveis para compra pelo capital estrangeiro, é que a nova lei Bases, permite o loteamento de áreas que foram recentemente incendiadas. Então, é tudo meio assim. Estão metendo um monte de gente presa pelos incêndios que não tem nada a ver com os incêndios, muitos brigadistas voluntários que estão lutando contra o fogo. O governo federal não tem mandado o tipo de auxílio, não mandou a princípio o tipo de auxílio que normalmente se espera. São as outras províncias, a província de Buenos Aires, que tem um governador peronista, que é o Axel Kicillof, que eu digo que é o Haddad deles, assim, dentro das comparações toscas que a gente pode fazer. Então, tem que está mandando auxílio, não abre linha de crédito novo, enfim, tem isso acontecendo no campo ambiental, digamos assim, né? E dessas desregulamentações, tu tem aí incêndio criminoso, o norte, aos poucos, sendo tomado por mineradoras estrangeiras, conflitos com comunidades originárias e tudo mais. Campo da economia, da questão das bitcoins, das criptos, né, na verdade, é que sim, é tipo, para quem tem ou tinha, né, tem restrições cambiárias, e ainda existe o que eles chamam de cepo, que é a quantidade de dinheiro que tu pode trocar por dólares, não sei se mensal ou alguma coisa assim, se tu é uma pessoa, um cidadão comum, a coisa passa muito pela informalidade, né? E eu acho que a maioria das pessoas não sabe disso, assim, mas o dólar paralelo, o valor do dólar no mercado ilegal de dólares, ou seja, quando eles olham para o câmbio, eles não olham para o câmbio oficial, jamais. Eles olham porque eles chamam de câmbio blue, que é, na verdade, o câmbio informal, né? Que é aquilo que nos deixava com uma sensação de riqueza quando a gente vinha para cá, a coisa de 1 ano e meio atrás. Que é aquele câmbio que valia, na verdade, o real valia o dobro do que valia no câmbio oficial. Então, daí aquelas recomendações de não use cartão de crédito, porque é o câmbio oficial, né? Troque o dinheiro com o cambista, ou use o Western Union, porque o Western Union te dava o câmbio similar ao câmbio paralelo, né? Então, sim, tem sempre, eles têm, é normal eles terem contas em 6 bancos diferentes, porque eles aproveitam não sei quantos mil descontos em não sei quantas mil coisas, porque tu vai no supermercado e tem o desconto do banco X na terça-feira, o desconto do banco X na quarta-feira e do Y, entendeu? Tem um nível de manejo de contas e do que tu faz com o teu dinheiro que torna algo ansiogênico e frenético como as cripto, algo muito sedutor. Até porque as cripto, né, são anônimas, tu faz a tua continha ali no aplicativo e ninguém sabe quem tu é, e tu converte isso para dinheiro na vida real relativamente fácil, de uma maneira relativamente fácil, né? Vale dizer também que o mercado livre, né, o aplicativo, né, o mercado pago,
é do Galperin, que é um empresário argentino radicado no Uruguai, né? Que é tipo a nossa Suíça, a nossa Malta, sei lá. E esse cara, ele tem ali, as pessoas usam o Mercado Pago como uma forma também uma espécie de conta corrente, caixa de conta poupança, porque tem rendimento mais do que no banco. Então, não tem Pix aqui, né? E eu sempre fico... Esse é um dos motivos em que eu fico, assim, especialmente patriótica ou nacionalista, né? Que eu digo, não, a gente não tem essa de escolhe o teu QR Code da plataforma não sei X, a gente se transfere dinheiro de igual para igual, de um banco para o outro, e não tem isso, né? Tipo, aqui não. Tipo, com que tu vai pagar? Então é esse código, aqui é esse código. Porque é tudo, de fato, tudo descentralizado e bastante caótico, via de regras. E as pessoas usam dinheiro vivo aqui o tempo todo, principalmente como forma de obter desconto. E não é incomum as pessoas andarem com pilhas de dinheiro desse tamanho para ir comprar algo, né? Então, eu acho que sim, esse ecossistema econômico facilita para as cripto. E acaba também facilitando até a própria discussão sobre uma economia descentralizada, porque naturaliza muitas coisas que favorecem, eu acho, a narrativa libertária, entende? Tem uma naturalização aí que me interessa bastante, porque se a gente olha para a história da economia política no pós-século, no pós-guerra, né? No pós-guerra, qualquer tendência mais libertária sempre foi considerada absolutamente na margem, mesmo dentro do neoliberalismo, diga-se de passagem, né? E agora, nos últimos 10 anos, eu acho, dá para ver que teve uma naturalização dessa discussão. Então agora, com toda essa tomada de assalto nos Estados Unidos de todas as instituições públicas, por exemplo, é algo que seria impensável há 20 anos atrás. Impensável, mesmo no governo Bush, né? Esse nível de desmonte das instituições públicas norte-americanas. Tipo, você fazer um apagamento do orçamento do Medicare, por exemplo. Que foi o que foi feito, né? O orçamento inteiro do Medicare foi suspenso pelo escritório lá do Musk, que se chama Dog, que por acaso é o nome da criptomoeda do Musk. Então, tu tem toda uma estrutura de descentralização e de naturalização de descentralização aí. E o que eu acho interessante te ouvindo, Renata, é que essa descentralização na Argentina, eu acho que para o argentino que passou por todo esse caos econômico dos últimos, sei lá, 150 anos na Argentina, né, ele é naturalizável. É tipo, é tipo falar com um brasileiro sobre a hiperinflação, um brasileiro da nossa geração, né? Um brasileiro da nossa geração sobre inflação. A gente entende muito instintivamente todos os processos inflacionários porque se passou por todas essas questões de hiperinflação e tudo mais. Mas a nossa economia nunca se descentralizou, mesmo na época da UFIR, desse jeito. Na realidade, a UFIR é uma ferramenta de recentralização, né? E quando a gente olha para a economia argentina, não, tu tem esses 10 anos de descentralização que tu narrou aqui, que tornam a questão do cripto e a própria discussão libertária muito instintiva, eu acho. Então o Milei se cria muito nisso, né? Eu acho que sim. Só para dizer assim, que isso tem também a sua história, né? Os momentos de paridade, por exemplo, com o dólar, e chamar o dólar de plata dulce, né? Que é algo que já vem da ditadura militar. Então eles têm um período de paridade ali entre 78 e 80, em que também estava lendo esse livro do Sayer, que é de 89, 90, e é pleno menemismo, né? Quando ele está escrevendo, e ele começa a falar da obsessão dos argentinos com o dólar, e parece que você está lendo uma coisa de hoje, assim. E aí ele fala, não, porque daí os caras vão para o Brasil, viajam no verão para o Brasil e vão para a praia no Brasil, aquela cena que a gente conhece, que está se repetindo agora nesse verão, não por uma questão de paridade, mas sim por uma tempestade perfeita que proporcionou isso, né? Não é porque a economia aqui está indo bem que os argentinos estão indo para Florianópolis ou para o Rio de Janeiro, ou para o que seja, para o Brasil nesse verão. É porque comparado com as coisas aqui, está tudo barato no Brasil. E eles estão indo para o Chile fazer tour de compras também. A fronteira com o Chile está tendo alguns problemas, porque eles estão indo lá e levando as Decathlon do Chile tudo embora também. Então, isso já tem precedente.
E é muito engraçado, porque se tu conversa com as pessoas, elas sabem o que vai acontecer. Então, assim, não, agora tá tudo mais ou menos normal, e daí o governo vai se endividar, e daí não sei o que lá, e vai estourar que nem estourou em 91. Então, eles sabem mais ou menos a receita de bolo que vai se seguir, e sabem em como esse bolo vai terminar abatuado, digamos assim. Que é aquilo que a gente sabe que é instintivo para nós também da inflação. Essa questão da desconfiança das instituições bancárias também. Então, a questão do dinheiro no colchão para eles é totalmente guardar dólares no colchão, né? Porque a qualquer momento o peso vai se desvalorizar e eu vou perder dinheiro. É algo quase instintivo. E é tão bizarro, isso eu descobri por questões de relacionamento e tudo mais. Eles têm a seguinte política, é o único lugar do mundo onde isso existe, eu acho. Eles têm 2 classificações para o dólar. Existem os cara grande e os cara chica. Isso porque a moeda de $100, em algum momento dos anos 90, mudou o layout e a cara do Benjamin Franklin ficou maior. Então, os bilhetes que são muito velhos e que as pessoas têm guardadas desde o tempo do EPA, são desconsiderados, se eles estão rasgados, velho, etc. Não, esse eu não quero. É como se fosse um dinheiro sem valor, tu tem que trocar isso aí num banco, né? Eu não quero essas notas aí rasgadas. Não quero esse dólar desde 1970 e bolinha guardado no teu colchão, tu me troca por um que vale. Então tem o cara chica, cara pequena e cara grande, porque o tamanho da cara do Benjamin Franklin indica o ano em que o bilhete foi emitido. A primeira vez que eu ouvi falar nisso, eu disse, meu Deus do céu. Né? É total uma desconfiança, isso é um sintoma de desconfiança na instituição bancária, porque quando que tu vai achar necessário ter dinheiro vivo guardado, né? E a gente também tem gente assim no Brasil, gente que guarda dinheiro, gente que desconfia de banco, né? Eu me lembro que no Rio eu alugava o apartamento de uma senhora que não acreditava em caixa automático, né? Para fazer uma transação bancária. Então, assim, tinha que ir na boca do caixa ali, o senhorzinho carimbar as coisas na frente dela. Tem uma coisa de desconfiança também que remonta aos anos Collor, por exemplo, confisco de poupança. Em 2001 foi um confisco que fez com que eles entrassem em creche também. Isso possibilita isso de se atirar nessas coisas tipo cripto, ou mesmo as apostas, né? Que eles aqui também têm um problema sério de ludopatia, principalmente entre os jovens. Por isso, não, tu pode ganhar dinheiro fácil, tu pode te tornar milionário muito fácil. Veja aqui o meu tutorial de como não sei o que lá. Né? Não sei se vocês estão ouvindo um som estranho. Se por acaso vocês estiverem, é um cara passando com um caminhão dizendo que compra móveis. Que é muito comum aqui isso. E essa desconfiança, ela vem desde 2001. Eu lembro que em 2004 eu vim para cá e ainda tinha banco totalmente, eu me lembro de um banco, Bank of Boston. Eu me lembro da sede de um totalmente pichada, incendiada, demolida, né, vandalizada, ainda de 2000. Isso já era 2004. Setembro de 2004 foi quando eu vim para cá pela primeira vez. Então, assim, de fato, esse tipo de relação se cria. É muito fácil essas formas alternativas de como se ganhar dinheiro e a precarização do trabalho também. Porque o trabalho informal aqui também abunda. Né? E a ideia de tu ser o teu próprio chefe também, né? Aquilo que a Rosana Pinheiro Machado tem pesquisado aqui na Argentina é PAP, Uber menos, é mais entregador, que é esse tipo de pessoa que acredita que realmente é gente que votou no Milei. Muito bem, gente. Olha, um papo gigante ali. A coitada Renata estava com o mate na mão, ela quase não conseguiu tomar, assim, o mate dela, assim. Fiquei com dó. Não, isso aí não. O barulho de mate foi uma tradição. Gabriel Divan, nós temos que ir para as nossas dicas culturais, meu caro. E nós vamos para as dicas culturais com o oferecimento de O Artesão, pizzas para você assar em casa, estando em Porto Alegre, região metropolitana ou Criciúma, por enquanto Buenos Aires não, por enquanto Mendoza não, por enquanto Mar del Plata não. Olha, é um bom mercado para se explorar, né?
Por enquanto nada disso, mas se você não tiver nos lugares de cobertura, você pode acessar as redes sociais, ver tudo que o Artesão oferece e ficar salivando, porque é muita coisa boa, você vai se surpreender. E lembre-se sempre de dizer que escutou o Vira Casacas, escutou a Renata no Vira Casacas, e aí manda pelo Zap seu pedido, e você não paga a teleentrega se for ouvinte. Quem paga é a Tatiana Vargas Maia, ela que vai ter que fazer o Pix. Bom, vamos para as nossas dicas culturais, aquele momento que a gente fala coisas que tem ou não tem a ver com o episódio, que pertine ou não pertine às discussões que a gente teve aqui, pode ser coisa para desgraçar mais a cabeça ainda, ou pode ser coisa para aliviar tudo. Vale livro, disco, filme, jogo, posição do Pilates preferida, qualquer coisa que quiser. E a gente começa, é claro, antes, né, porque a gente tem que dar tempo, inclusive da convidada, lustrar eventualmente a sua ou as suas dicas. Felipe Abal, qual é a ou as dicas da semana? Gabriel, 2 dicas. Uma delas é relacionada ao que a gente estava falando hoje, porque quando vocês começaram a falar a respeito da crise de 2001, eu me lembrei daquele filme com talvez, né, um dos melhores argentinos de todos os tempos, Ricardo Darín, né, claro, né, ele tem que estar em todos os filmes argentinos, praticamente, que se chama A Odisseia dos Tontos, né, não sei se vocês viram ele, assim, é um filminho mais leve, coisa, mas tem tudo a ver com a crise de 2001, por causa que ele, um grupo de conhecidos, de amigos, eles querem refundar, fazer uma cooperativa, e daí o dinheiro simplesmente some. Né? E ao invés de eles aguentarem isso aí no peito, dizem agora a gente vai resolver esse troço por nós mesmos. Né? Então eles vão atrás de recuperar o dinheiro que eles perderam. Então, assim, ó, é um filminho tranquilo, um filminho assim, que é para ser mais divertido. Darín sempre excelente, então vale muito a pena. E a segunda dica que eu tenho também é de assistir, agora é uma série, né? Eu me esqueci, na verdade, de falar dela na semana passada, porque entre várias coisas que eu e o Divan nós temos em comum, uma delas é que a gente gosta muito de coisas relacionadas aos Troubles, né, Gabriel Divan? E, aliás, né, uma das poucas coisas que eu me orgulho de ter sido criado como católico é o IRA, né? Então, assim, tipo assim, católico, aí é assim que eu gosto do catolicismo, tá? Porque daí eu entendo eles e tal, né? Saiu agora aquele seriado, como era da Netflix, eu fiquei dando um tempo assim, do tipo, deve ser... O Ira é tão galera. O Ira é muito galera, sabe? Com aquele negócio de padre guardando arma, né? Os caras dando a extrema unção antes de assassinato. Tipo, não, olha aqui, ó, tudo bem, a gente vai te matar, mas é agora mesmo. Tudo tranquilo, deixa eu ver esse troço. Eu acho fantástico, eu acho maravilhoso, assim. Já falei do Nick Cap, por favor, assistam ele, mas assim, ó, seriado do Netflix, cara... Dei um tempo, porque geralmente é uma bunda molice sem tamanho, mas esse Não Diga Nada é bem legal, né? E ele vai contar exatamente a história da perspectiva de uma mulher que era membro do IRA, a Dolores Price, que se envolveu em várias coisas, inclusive atentados em Londres, né? Então, assim, ó, bem legal, bem bacana a visão, assim. Então, se você também gosta desse negócio dos Troubles, assista Não Diga Nada. Já no outro dia eu me esqueci, eu tive que mandar um WhatsApp pro Divan, digo pra ele assim, assista Não Diga Nada, que é daquele nosso, né, naquele nosso interesse em comum aqui. Então, tô falando para vocês também, Não Diga Nada, bem bacana, e é, né, um dos motivos principais pelo qual eu acho que pau no cu do YouTube. Então, assim, ó, tá aí, ó, Não Diga Nada. Pô, ainda bem que eu já estive na Inglaterra, né? Porque depois dessa aqui a gente não entra nunca mais, né? Com o Felipe Abal dizendo que o seu interesse é padre com bomba e carro voando. É uma beleza, né? Mas enfim, né? Vale a pena, vale a pena. A minha dica cultural, ela é ao contrário. Ela não tem a ver com a nossa discussão de hoje, ela é brasileiríssima. Eu vou falar um pouquinho rapidamente mal antes, porque é na estratégia maquiavélica, né? Eu vou falar o bem depois, né? E fazer durar mais, né? Eu assisti o Alto da Compadecida 2, né? Tenho 2 coisas a dizer de desagravo, né? A primeira é que talvez o filme não faça nenhum sentido, porque talvez não tenha absolutamente nenhuma necessidade, até porque boa parte dele parece outtakes do primeiro e tem um desfecho que é completamente igual,
ao primeiro, né? Então, tem isso. E tem algumas partes que eles fazem de animação, ou pelo menos, né, eles mudam o estilo da filmagem e colocam alguns stop motions junto para fazer algumas coisas. Eu achei, assim, parece meio infantil demais, assim, meio bobo. Eu acho que eu não gosto desse recurso, sabe? Mas para falar de bom, em primeiro lugar, a gente atura filme americano fazendo qualquer negócio, né? Foi todo mundo lá pacientemente ver 3 mais episódios de Star Wars, assim, as coisas mais horríveis do mundo, né? Redimiram os primeiros lá, né? Lembrando que a Renata fez uma menção, né, ao longo da nossa conversa. Aqueles primeiros que era o que a gente tinha como exemplo de coisa horrorosa a ser feita, né, foram totalmente redimidos. Hoje eu já estou totalmente tranquilo com Jar Jar Binks, né, diante do que aconteceu nesses números aí, o 7, o 8 e o 9. Filmes do Indiana Jones também, que serviram para tentar destruir, né, o nosso carinho pelo personagem, foram feitos mais 2 também, horrorosos. Então a gente atura qualquer coisa em nome do saudosismo americano. Então vamos aturar uma coisa em nome do saudosismo brasileiro, sim, porque... eu não sei vocês, eu queria ver o que aconteceu com o Chicó e com o João Grilo, eu queria ver um pouco mais desses caras aí conversando e aprontando das suas. É um filme querido nesse aspecto, é um filme justamente porque os envolvidos queriam de novo vestir essas carapuças. E olha, vou dizer uma coisa, se ele não inova nada e não acrescenta nada e ele é completamente inferior ao primeiro, há que se dizer também que deve ter uns 10 atores e atrizes em cena nesse filme, assim, não há uma pessoa que não esteja espetacular. Sério, é assim, ó. Nos melhores momentos ele parece uma peça de teatro, inclusive com um cenário meio estático, assim. E olha, assim, ó, todo mundo dá um banho de bola. Não só o Matheus Nastergalli e o Selton Mello. Todas as pessoas ali parece que estão no pico da sua categoria. E isso é muito legal de ver. E... sendo ou não sendo uma coisa meio, entre aspas, desnecessária, me lembrei também do Trainspotting número 2 agora, né? Eu diria que, cara, você vai morrer de rir em alguns momentos da mesma maneira. Então é isso, né? E valorize o cinema nacional, porque, né, eu acho que está num bom momento para a gente dar a mão palmatória, confiar, né? Para quem não gostava, né? Porque quem gosta de cinema, porra, nós temos muita coisa boa aí. Muito bem. Fabrício Pontin, dá uma dica aí pra gente. 2. Ah. Eu vou dar uma dica light e uma dica mega hard. A dica light é a seguinte. Eu queria dizer ao pessoal assistir Chacal. Tá no Disney Plus. Dia do Chacal. É bem divertido. Bem divertido. Super bem montado. Tipo, tá super persuasivo. Me divertiu profundamente na última semana. Assim, a gente sentou para assistir, foi maravilhoso. Então, dica quentíssima para quem quiser alguma coisa para esvaziar a cabeça, para quem curte arma também. Eu curto arma. Então, tem muita discussão sobre arma. Então, é muito divertido, assim. Achei maravilhoso. Vale muito a pena assistir. E a segunda dica, ela é temática e ela vem dentro de uma discussão que entra muito quando a gente fala do Milei, quando a gente fala desses fenômenos libertários, né? Que a economia está melhorando na Argentina, né? Esse tipo de babaquice, né? Ele está arrumando a casa. E isso sempre me lembra um artigo de 1970 do Amartya Sen, chamado Sobre a Impossibilidade de um Liberal Paretiano. Leiam. Eu vou só citar, com a autorização de vocês aqui, o final do artigo. É assim, ó. Em um sentido básico, valores liberais entram em conflito com o princípio de Pareto. Se alguém leva o princípio de Pareto a sério, como os economistas parecem fazer, então tem que enfrentar problemas de consistência em estimar valores liberais, mesmo muito brandos. Ou, para dizer de outra forma, se alguém tem certos valores liberais, então ele pode ter que evitar a sua adesão à otimidade de Pareto. Embora o critério de Pareto tenha sido pensado como uma expressão de liberdade individual, parece que escolhas envolvendo até mais de 2 alternativas podem ter consequências profundamente antiliberais. E com isso eu quero lembrar a declaração do Hegseth, hoje, na cúpula da OTAN, onde ele disse que valores não carregam armas. Essa foi a declaração do Hegseth hoje. Valores liberais, valores democráticos. Quando ele está falando de valor liberal, que ele está falando dos valores do pós-guerra, tá, gente? Valores democráticos, direitos humanos, são muito legais, mas eles não conseguem carregar armas. E a gente está apostando numa ideia de equilíbrio, de economia e de distribuição, que está apontando uma arma para a gente. Acho que esse artigo do 100 nunca foi tão atual, apesar de ser de 70.
Então fica a dica aí para quem quer ler um pouco isso e também para não falar besteira sobre o que quer dizer balança comercial. Né? Olha, o Felipe indicou uma série dizendo que gosta muito do IRA, do tráfico de armas, né? O Fabrício disse que na sua indicação vai também o gosto dele por armas. Bom, então agora vai vir a Renata e vai dar dica aqui de onde desovar corpos e onde comprar pó, né? E esse é o Vira Casacas, um podcast de família, não tô brincando. Eu tenho uma dica primeiro de outro podcast, mas aí não, infelizmente não compete mais com vocês, porque ele era um podcast do Ministério da Cultura do governo Alberto Fernandes, vinculados ao Centro Cultural Kirchner, que hoje se chama Centro de Tudo que é Libertário e não sei o que lá, do Milei. Eu mencionei ele esses dias na minha newsletter, porque recentemente faleceu o Javier Trimboli, que era uma das pessoas que apresentava ele. Ele era conduzido pelo Javier Trimboli e pela Julia Rosenberg, os dois historiadores. Se chama Um Pouco Sucio, Um Pouco Sujo. Então, para quem escuta ou quer, né, treinar, ouvir o castelhano portenho, é uma boa, e conhecer um pouco mais de história, assim. Confesso para vocês que metade das coisas que eu sei de história argentina, eu aprendi muito escutando podcast ou lendo livros, assim, nos últimos anos, né? O Abal falou de filmes com o Darín. Eu me lembrei, pelo contexto de 2001 também, de crises e de dinheiro e essas questões. Tem um filme que se chama Nove Rainhas, que é ótimo também. Eu acho que tem um pouco mais sombrio, mas eu acho que é uma boa pedida. E nunca vou deixar de fazer isso, que é recomendar os contos da Mariana Enríquez. Ela tem um livro que se chama Coisas que se Perdem no Fogo. As Coisas que Perdemos no Fogo. As Coisas que Perdemos no Fogo, isso. Que são contos, que são histórias meio sobrenaturais, mas que se passam nesses contextos da paridade, que se passam na periferia. Ela sempre trabalha com o sobrenatural na Argentina, vinculada a momentos históricos específicos. E o Divan estava falando, né? Acende vela para não sei quem, acende vela para não sei o que lá. Eles são repletos, né? A Evita é uma santa, inclusive eu coloquei, estava tudo dando errado aqui no apartamento, eu coloquei uma na geladeira, por via das dúvidas, mas tem o Gauchito Gil, que é outro santo popular famoso, que é um gaúcho que foi degolado no século XIX e virou um santo local. San Muerte, eu acho que seria um favorito entre quem curte heavy metal, porque tem um make meio Iron Maiden. E tem como é que é o nome dela agora? Agora não me lembro. Mas tem uma defunta lá que foi encontrada numa estrada morta, amamentando ainda o filho. Então, a Mariana Enríquez joga muito com esse imaginário de santo, acho que sempre vale, assim. Tem um artigo dela muito bom sobre um santo que eu já fui eu passei na estrada pelo altar dedicado a ele, no lugar onde ele teoricamente teria sido morto, que é El Degolladito, que fica em La Rioja, no meio do nada, assim. É um jovem que foi morto por um bando de delinquentes. E é muito interessante a coisa dos santos aqui, quando eles estão no deserto, as pessoas colocam água para o santo beber, porque os santos no deserto têm sede. Então, e a Mariana Enríquez faz esses jogos com essas coisas espeluznantes que acontecem aqui. Então essas são as minhas dicas. Muito legal, Renata, muito obrigado mesmo por ter aparecido, muito obrigado por ter conversado com a gente, ficou muito legal, volte mais para falar com a gente de tudo isso aí. Fabrício Pontin, Gabriel Divan, somos só homens normais, inocentes e com um episódio perfeitinho. Perfeitinho. E uma última coisa, pessoal. Escutem Bano Maria do Catriel e Paco Amoroso, que eu não recomendei, porque eu achei que a Renata ia recomendar, tá? Mas tudo bem. Cagamos. Sim, então... sim, eu ia recomendar Banho Maria, Catriel e Paco Amoroso, um duo de trap, que atualmente não sai do meu Spotify e creio que também não sai do Spotify do Fabrício. O Fabrício Pontin se faz de muito cool e erudito também, mas ele curte letras do tipo Tu culo es un postre, no tengo cuchara.
Então é isso, gente. Sério mesmo. Já temos um título pro episódio também. E o Oz também, que é outro rapper argentino que eu recomendo muito. Ele tem um disco que se chama Luz Delito, que eu acho que vocês vão curtir muito. Então tá, né? Resta com dicas sobre dicas, a gente dá tchau. Dizer adiós, ou algo do tipo, né? Até semana que vem. Valeu! Tchau, tchau, galera! Bora, turma! Tchau, tchau!